paz do Senhor para todos nessa manhã do canal Tempo de Crescer com o pastor Valdemar Filho, conferência Bíblia Sem Filtro. Eu quero trazer mais uma mensagem de fé, de poder, de reflexão para as nossas vidas nessa manhã. Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado é o nome do Senhor. O contexto desse texto fala sobre o rei Salomão. Ele constrói o templo, faz a inauguração do templo e ora, se humilhando a Deus, e Deus enche o templo da sua glória, enche o templo do seu poder. É tanto poder que o povo não entrava nem saía, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. E nessa manhã eu quero trazer essa mensagem com esse tema: 4 condições para uma vida espiritual ser vitoriosa. A primeira condição está se humilhar. A vida de um crente cristão vitoriosa não é andar no pedestal inchado, orgulhoso, não. É viver e andar com o Espírito Santo, se humilhando, orando, obedecendo a sua palavra, o seu pedido e a sua voz. Muitos estão enganados, anda inchado do seu eu, da sua glória vazia, cheio de orgulho, cheio de presunções, cheio de maldade, de falsidade. Como que a glória de Deus vai habitar no templo que é o nosso corpo, manifestando a sua glória e o seu poder? Lá encheu o templo feito mão de homem, mas hoje, nos dias atuais do tempo da graça, esse templo é o seu corpo, a sua vida, igual o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, que o nosso corpo é o templo, santuário, morada do Senhor. Saber que é o templo do Senhor, aquele que destrói, está destruindo o templo de Deus, a habitação de Deus, a casa de Deus. Presta atenção nisso que eu estou falando para você nessa manhã, família do canal Tempo de Crescer. Louvado é o nome do Senhor. Segunda condição para ter uma vida vitoriosa na vida espiritual. Segunda condição, uma vida constante, sem medidas de oração. Ore pela manhã, ore a meio-dia, ore à tarde, ore à noite e tenha a sua vida no secreto com Deus. Tenha um lugar secreto para orar. A oração é o oxigênio da alma. Sem orar, o cristão, aquele que diz que é
religioso, tem uma fé, uma crença, ele está morto. Porque a oração é o oxigênio da alma. Certo pastor da década de 50, ele diz que o, o crente sem oração é como um mar sem água. O crente sem oração é como o rio sem água que secou. Então, presta atenção, tenha uma vida de oração constante. Vou para o texto bíblico, porque a minha defesa é a palavra do Senhor. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, de manhã, bem cedo, ainda de madrugada, o Senhor Jesus saía e ia para o deserto orar, buscar o poder do Pai, como ele, sendo 100% Deus, 100% homem, ele foi orar. E assim nós temos que orar, ter uma vida abençoada. A terceira condição para uma vida vitoriosa espiritual é buscar ao Senhor. Mateus 7,7 diz: buscar, bater, dar-se-vos-á, e eu abrirei. Então, bata na oração, busque na oração aquilo que você quer. Mas quando buscar, continua buscando, continua orando, tendo uma vida constante de oração, igual teve Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Quarta condição para ter uma vida vitoriosa: desviar do seu mau caminho. Desvia desse caminho que está te levando ao inferno, que está te levando ao buraco fundo. Provérbio, o 12,14 ou 14,12, está escrito assim: há um caminho que parece verdadeiro, mas leva para o inferno. Então você abra os teus ouvidos nessa manhã espiritual, abra os seus olhos espiritual e veja que você está andando no caminho ou na beira do caminho, porque diz a Bíblia, João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, mais ninguém. Saia desse caminho de trevas. Saia desse caminho de treva, vem para a luz. A palavra treva no seu original quer dizer ser ignorante. E a palavra luz quer dizer conhecer, conhecimento. Louvado é o nome do Senhor. E diz o versículo: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você viver nessas quatro condições para uma vida vitoriosa espiritual, Deus vai sarar a sua vida, vai sarar todas as enfermidades físicas, emocionais, materiais. Aonde for na sua vida, Ele vai sarar tudo. Ele vai sarar a sua empresa, o seu patrimônio, matrimônio. Ele vai sarar tudo, porque Ele é o Deus que sara. Fique com essa palavra nessa manhã. Queria abençoar a todos no nome do Senhor Jesus. Se você gostou, dá um like, dá um joinha e acompanhe, ajude esse canal a crescer. Tudo para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Pai, na tua presença nós estamos nessa manhã. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar essa semana que já começou. Abençoa todos do canal.
dá a tua bênção, a tua graça. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.